Bom, Pedro, talvez não encontremos na Bíblia nenhum versículo que deixe claro essa teoria, porém, existem vários versículos na Bíblia que nos que torna isso bastante visível. Por exemplo, se você pegar Filipenses 3:1, Paulo vai dizer: não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Ou seja, Paulo está dizendo que a doutrina do cristianismo escrita traz segurança, porque não dá margem de erro. Aquilo que está sendo passado não pode ser mudado com o tempo, porque está escrito, documentado, como aconteceu com os judeus. E Jesus mesmo disse, em Marcos, capítulo 7, versículo 13, assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio de tradições que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Ou seja, a tradição dos judeus se perderam e eles acabaram, de acordo com as suas tradições, anulando a palavra, ensinando doutrinas que iam de encontro à palavra de Deus. E esse é o problema da tradição oral, que dentro da tradição oral, ela pode se perder. Você não pode dizer que o que é dito hoje foi dito há 2000 anos atrás com exatidão. Agora, a Bíblia não, porque a Bíblia está escrita, documentada, ela te traz segurança, como mostrei o próprio Paulo dizendo. Então, essa segurança e claro que se nós tivéssemos hoje, ou se nós vivêssemos hoje como a igreja primitiva vivia na época dos apóstolos, onde você tinha os apóstolos para nos ensinarmos, e se tivéssemos apóstolos até hoje para nos ensinar, tudo bem, aí ainda seria algo a ser pensado, mas hoje em dia não existe mais apostolado. A única coisa que nos restou dos ensinamentos dos apóstolos e dos ensinamentos de Jesus Cristo são as Escrituras Sagradas. Então é questão até de bom senso você utilizar as Escrituras como sua regra de fé. E você disse também, Pedro, que a Igreja Católica foi quem deu o canon ao mundo. Mas, veja bem, é interessante notar que no Concílio de Cartago, se a Igreja Católica Romana definiu o canon em 397, por que então a iniciativa foi de 2 sínodos africanos, Hipona e Cartago? Mesmo que o Concílio de Cartago, em 393, tenha consultado Roma sobre o assunto do canon, não prova que Roma teve alguma participação direta ou iniciativa em determinar o canon. Ademais, os 2 concílios mencionados estavam sob o controle das igrejas que mais tarde iriam se tornar o que hoje conhecemos como Igreja Ortodoxa. Como podem dizer que foi a Igreja Católica Romana quem determinou o canon? Sendo assim, seria a Igreja Ortodoxa e não a Católica Romana que realmente deu a Bíblia. Então, existem algumas contradições no que você diz. E vocês católicos poderiam fornecer o exemplo de uma única doutrina que teve origem na tradição oral apostólica, a qual a Bíblia se silencia? Bom, o Leandro deu várias passagens, argumentou de novo, porém não deixou claro uma passagem, pelo menos, que é aceitada na sua escritura. O que me leva a pensar quando a gente pensa em fazer uma doutrina, quando a gente pensa em fazer uma forma de ver uma religião, a gente tem que ter pelo menos o respaldo bíblico, ainda mais quando essa doutrina se fala única e exclusivamente da Bíblia. Ou seja, o que a gente leva a entender uma doutrina que é somente a Bíblia, só da Escritura, não tem um respaldo bíblico. Uma coisa que não deixa como ser entendido. Ele falou que a só Escritura está subentendida. Porém, quando a gente fala que alguma coisa é subentendida, a gente tem que entender que algo subentendido tem que ter um entendimento. Só que esse entendimento só é baseado nos apóstolos. Nunca estava escrito, por exemplo, se tudo estivesse na Bíblia, como é que o canon bíblico já viria na Bíblia? Ou seja, os livros já viriam escritos. Esses livros são inspirados ou esse livro não é inspirado? Claro que não. Ele citou
os concílios de Hipona e tudo mais. Porém, os concílios que foram por ele mesmo dito, que foi feito pelos ortodoxos, porém, quando foi feito esses concílios, os ortodoxos estavam em perfeita comunhão com a Igreja Católica, com o seu papado e com toda a sua doutrina. Então, é um argumento falso que não tem que ser levado em consideração, já que na época a visão dos ortodoxos e dos católicos eram apenas uma. Bom, ele citou também a tradição farisaica. Bom, vamos explicar a tradição farisaica. Quando Jesus refuta a tradição, quando Jesus condena a tradição, ele condena a tradição dos homens, porque os judeus seguiam duas tradições, as tradições que vinham de Moisés e as tradições farisaicas, que eram exclusivamente do homem. Ou seja, ele condenou a tradição que era feita pelos homens. A tradição que a Igreja Católica segue é a tradição dos apóstolos, as tradições que Jesus deixou claro que estariam com os mesmos até o fim do mundo. A tradição que foi dada por ele, a tradição e a obrigação de ensinar o evangelho que foi dado para os mesmos apóstolos. Bom, como eu disse na minha primeira argumentação e deixei claro, negar a tradição é negar a Bíblia. Eu dei mais ou menos umas 10 passagens falando sobre a tradição e negando alguns conceitos bíblicos. Por exemplo, quando a gente fala em entender a Bíblia, a gente tem que entender com a passagem de Mateus 10,15, por exemplo, que ele fala assim: os discípulos aproximaram-se dele, então para dizer-lhe, por que falas em parábolas? Jesus perguntou. Eles perguntaram para Jesus, desculpa. E Jesus respondeu, porque a vós é dado compreender o mistério do reino dos céus, mas não a eles. Bom, quem é dado entender os mistérios do céu? Aos apóstolos. E quando você falou também, Leandro, que se tivessem os apóstolos vivos e naquela época seria aceita a tradição. Agora eu te levo uma pergunta. A Igreja de Cristo, fundada nos apóstolos, morreu com os apóstolos? Ou seja, depois que os apóstolos morreu, acabou a igreja? E respondendo também a sua pergunta, os católicos poderiam fornecer um exemplo de uma única doutrina de origem apostólica que não está na Bíblia? Não poderei citar porque a Igreja Católica nunca disse que a tradição é contrária ou unicamente exclusiva. Ou seja, a Igreja Católica acredita que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura andam juntas, dando veracidade à outra. Então, não acreditamos somente na tradição, como também não acreditamos somente na Bíblia, e sim na comunhão das duas. Por isso não poderei te dar uma doutrina, mas poderei te dar exemplos como a Trindade Santa, que não está explícita na Bíblia, mas pela Sagrada Tradição foi dita. Ou seja, vários outros conceitos também, unicidade de Deus, nunca foi dita na Bíblia com clareza, somente dita que dando exemplos, como posso dizer, dando argumentos, dando explicações subentendidas sobre essa unicidade, mas não ela inteira. Bom, a pergunta é então, aonde está na Bíblia que a sola Escritura seria suficiente? Não agora dizendo onde a sola Escritura está, mas onde ela é suficiente. Como é que a Bíblia poderia ser suficiente, sendo que a própria Bíblia indica a tradição?